Irmãos, eu vos cumprimento com a paz do Senhor Jesus. Eu quero lhe convidar para abrir a sua Bíblia, por favor, na Epístola de Paulo aos Efésios, no capítulo de número 6. E enquanto os irmãos procuram o texto, cumprimento aqui o pastor Silas, presidente desse ministério. Em nome dele, cumprimento os demais pastores e líderes aqui reunidos nesta noite e toda a igreja do Senhor. Me sinto alegre de participar com os irmãos deste trabalho. Eu quero contar com as orações dos irmãos durante esta ministração, para que Deus nos dê da sua graça e para que Ele nos sustente com o seu poder e que o Senhor fale aos nossos corações. Deus fale com a igreja, Deus fale com as famílias e que Deus restaure também cada lar aqui representado nesta noite. Eu careço das vossas orações, estou cansado e ultimamente eu tenho tido uma batalha contra a hipertensão. Estou tomando um medicamento e às vezes a hipertensão ela fica causando-me alguns problemas, de ordem física. E hoje à tarde eu estava descansando no hotel e precisei me medicar porque tive um pico de pressão assim, aparentemente do nada. Mas nós estamos aqui para servir a Deus e o Senhor é que está no controle das nossas vidas. E eu peço que os irmãos orem, intercedam para que Deus nos dê saúde, para que nós possamos continuar fazendo a obra do Senhor com toda a nossa força. Quem está de acordo diz amém. Amém. Efésios capítulo 6, a partir do verso de número 1, eu vou contar com a cooperação da igreja. Eu vou ler o verso ímpar e a igreja lê o par, até o 4. Vós filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Amém? Irmãos, nós tratamos aqui na abertura, na sexta-feira à noite, sobre as diferenças entre homens e mulheres. Hoje pela manhã nós tratamos sobre o papel do marido, o papel da mulher e a sexualidade. E queremos, com a graça de Deus, tratar nesta noite sobre o papel dos pais em relação aos filhos. E o texto que lemos fala sobre a necessidade dos filhos serem obedientes aos pais e há um mandamento com promessa no cumprimento desta ordenança. Deus prometeu dar duas bênçãos especiais aos filhos que obedecem aos pais. A primeira bênção diz: para que te vá bem, para que seja bem sucedido, para que seja próspero, para que seja abençoado. E a segunda dádiva é para que vivas muito tempo sobre a terra, para que tenha longevidade de vida, para que viva muitos anos. Então, amados irmãos, obedecer aos pais tem uma promessa dupla: vai ter prosperidade e vai ter vida longa. Quem crê assim diz amém. Amém. O problema que nós estamos enfrentando na família contemporânea ou pós-moderna é de que a obediência aos pais está em desuso e que às vezes os próprios pais são os responsáveis pela falta de obediência de seus filhos. Então quero ler com os irmãos alguns dos versículos da palavra de Deus, todos eles no livro de Provérbios. Eu quero que você abra, por favor, a sua Bíblia no livro de Provérbios, no capítulo de número 29, e permaneça com a Bíblia aberta ali em Provérbios, porque nós vamos meditar juntos
e alguns versículos da palavra de Deus que tratam sobre a educação dos filhos, para que nós possamos nesta noite, nesta segunda escola bíblica da família, nós estamos atentos à orientação bíblica e nós não corremos o risco de desobedecer a orientação do Espírito de Deus em sua palavra. Capítulo 29 de Provérbios, nós vamos ler o versículo de número 15. Diz assim a Escritura, a igreja lê depois de mim: a vara e a repreensão dão sabedoria, mas o rapaz entregue a si mesmo envergonha sua mãe. Isso quer dizer o seguinte, que os filhos que não têm disciplina, eles vão envergonhar o pai e vão envergonhar a mãe no dia de amanhã. Os filhos que não têm disciplina no dia de hoje, amanhã vão dar ao pai e à mãe muito trabalho. No versículo de número 17, ainda do capítulo 29 de Provérbios, leiam depois de mim. O texto diz: castiga o teu filho e te fará descansar, e dará delícias à tua alma. Então é responsabilidade do pai e da mãe castigar, e castigar aqui não significa torturar, castigar aqui não significa surrar, não significa bater, significa estipular disciplina, para que os filhos possam de alguma maneira aprender a obediência. Eu vou ler com os irmãos outros versículos e depois nós faremos a reflexão então geral. Volte agora algumas páginas do capítulo de número 23 do livro de Provérbios. Abra aí a sua Bíblia, por favor, e acompanhe. Capítulo 23 do livro de Provérbios e o versículo de número 13. Os irmãos vão repetir a leitura depois de mim. Tu a fustigarás com a vara, e livrarás a sua alma do inferno. Agora vamos ler o verso de número 13. Não retires a disciplina da criança, porque fustigando-a com a vara, nem por isso morrerá. Tu a fustigarás com a vara e livrarás a sua alma do inferno. Outra vez aqui, a vara é símbolo de disciplina. É necessário que nós tenhamos esta responsabilidade de impor disciplina. Vamos ler um outro texto, capítulo 22 de Provérbios, e o versículo de número 15. Provérbios capítulo 22, versículo de número 15. A igreja repete depois de mim: a estultícia está ligada ao coração do menino, mas a vara da correção a afugentará dele. Sabe o que quer dizer estultícia? Malignidade, inclinação para o mal. A Bíblia diz: está ligado ao coração da criança. Nós, todos os seres humanos, nascemos em pecados e nascemos inclinados para praticar o mal. E a Bíblia diz que a disciplina vai poder afugentar esta inclinação para o mal da parte da criança. E mais um texto então, Provérbios capítulo 13 e o versículo de número 24. E encerramos as leituras dos textos bíblicos. O texto diz assim, os irmãos repetem depois de mim: o que retém a sua vara aborrece a seu filho, mas o que o ama a seu tempo o castiga. Quantos podem dizer amém? Veja que temos vários textos bíblicos então que ensinam os pais a disciplinar seus filhos. E o filho disciplinado aprende a honrar o pai, a honrar a mãe. E o filho disciplinado que honra o pai e que honra a mãe recebe de Deus uma dupla promessa: ele vai ter prosperidade e vida
longa. Repita comigo: prosperidade, vida longa. Então, olha o que diz a Escritura: o pai ou a mãe que não castiga, o pai e a mãe que não orienta, o pai e a mãe que não disciplina, o pai e a mãe que não chama atenção, o pai e a mãe que não coloca o filho no trilho, está impedindo este filho de ser abençoado, porque a Escritura diz que a bênção da prosperidade e a bênção da longevidade só vai alcançar os filhos que honram pai e mãe. E os filhos que honram pai e mãe são aqueles que são ensinados, disciplinados e obedientes ao seu pai e à sua mãe. Portanto, meu amado irmão, minha prezada irmã, se nós falharmos em ensinar obediência aos nossos filhos, eles não vão nos honrar e a bênção de Deus estará impedida na vida deles. Portanto, nesta noite, nesta escola bíblica para a família, Deus fala conosco para que coloquemos em prática a sua palavra e não sejamos nós os causadores do impedimento da prosperidade e da longevidade de vida nos nossos filhos, mas que nós, os pais, sejamos um canal de bênção nas mãos de Deus para abençoar a nossa casa. Eu quero compartilhar com os irmãos então apenas 8 orientações de como disciplinar, de como orientar, de como conduzir os filhos para que eles possam receber a graça de honrar o pai e a mãe e assim a bênção dupla de prosperidade e de longevidade. Primeiro, limites. Diga assim: limites. O filho precisa ter limites. Tem que ter horário para tudo: horário para dormir, horário para levantar, horário para brincar, horário para acessar a internet, horário para estudar, horário para fazer tarefas, horário para sair, horário para voltar. É preciso impor limites. Quem diz amém? Os limites precisam ser restaurados. Número 2, diga amigos. Os amigos precisam ter a supervisão do pai e da mãe. Eles não podem ter os amigos que querem, porque não tem discernimento para saber quem é bom amigo, quem é mau amigo, quem vai influenciar negativamente e quem vai influenciar positivamente. Os pais precisam aprender a orientar, conhecer, visitar e acompanhar a amizade de seus filhos. Quem pode dizer amém? Amém. Número 3, diga escola. Escola, o pai precisa ir na escola, a mãe precisa ir na escola, precisa acompanhar o filho na escola, ver o que ele está aprendendo, quais são os livros que ele está estudando, quais são as tarefas, o que os professores estão ensinando. É preciso ter um acompanhamento escolar muito próximo para que os filhos não sejam contaminados com o mal dentro do ambiente escolar. Quem concorda diz amém. Amém. Número 4, respeito. Repita comigo. Outra vez. Respeito. É preciso ensinar os filhos a respeitar. Respeitar o pai, respeitar a mãe, respeitar o avô, respeitar a avó, respeitar o pastor, respeitar o professor, respeitar o policial, respeitar o mais velho, respeitar a autoridade. E é responsabilidade do pai e da mãe ensinar o respeito. Amém? Quinto, repita depois de mim: diálogo. É preciso estabelecer um diálogo dentro de casa. O pai e a mãe têm que sentar com os filhos, conversar com os filhos, falar sobre os problemas dos filhos, falar sobre os problemas do mundo, falar sobre todos e quaisquer assuntos, para que eles não venham aprender errado com os amigos, aprender errado na escola, aprender errado na rua. O pai e a mãe precisam estabelecer diálogo, conversar, orientar e estar junto todos os momentos, em todas as ocasiões, para que os filhos possam aprender o que é certo junto do pai e da mãe. Os que concordam digam amém. Número 6, gratidão. Repita comigo: gratidão. Precisamos ensinar nossos filhos a ter gratidão.
a ser gratos a Deus, a agradecer a Deus pelo que tem, pela família, pelo calçado, pela roupa, pela comida, pela escola, pela casa, por tudo que Deus deu. É preciso que os filhos aprendam gratidão. Quem concorda diz amém. Amém. Número 7, é preciso perdão. Repita: perdão. Os filhos precisam aprender a perdoar quando são ofendidos, quando são maltratados, e também é preciso aprender a liberar perdão. É preciso liberar perdão e é preciso aprender a pedir perdão quando se erra, quando se faz algo que não agrada a Deus ou não agrada aos pais. Quem concorda diz amém. Amém. E número 8, é preciso temor. Diga: temor. Temor a Deus, temor ao reino de Deus, temor à palavra de Deus, temor às Escrituras, temor ao Senhor, para que os filhos possam ser educados então sobre a disciplina. Vou repetir então: é preciso que se imponha limites, que se oriente quanto às amizades, que acompanhe a vida escolar, que ensine a eles o respeito, que mantenha com eles o diálogo, que ensine-os a ter gratidão, que os ensinem a perdoar e pedir perdão, e que os ensine a ter temor de Deus. Amados, esses problemas estão acontecendo na sociedade pós-moderna. Infelizmente, em muitos lares, em muitas famílias, os 8 princípios que aqui enumerei não estão sendo colocados em prática. Filhos não têm limites para nada. Filhos saem a hora que querem, voltam quando bem entendem. Vão dormir a hora que querem, vão comer a hora que querem, estão na internet o tempo que desejarem, estudam quando bem entendem, porque os pais não estão impondo os limites. E nós precisamos restaurar isto. Quem tem filho dentro de casa, quem está acompanhando os netos, quem está acompanhando um sobrinho, quem está acompanhando um familiar, quem não tem mais filhos, mas pode ajudar a orientar. Nós precisamos de limites. A sociedade pós-moderna precisa estabelecer limites, porque a Bíblia diz: o filho entregue a si mesmo. O filho que não tem limites passará a envergonhar seu pai e sua mãe. Os irmãos aqui reunidos, a família do Senhor reunida aqui nesta noite, que concorda que nós precisamos pedir graça e sabedoria para a imposição de limites dentro do lar, no ambiente familiar, junto dos filhos. Levante a sua mão para o céu e diga: glória a Deus. Amados, eu me recordo quando ainda eu era criança, que na minha casa havia limites. Por exemplo, criança não se intromete em conversa de adulto. Mas hoje em dia, o que acontece? As crianças manipulam as conversas dos adultos. Como pastor, às vezes eu visito lares, e lá na sala não consigo falar com os pais, porque as crianças não deixam. As crianças são birrentas, elas são intrometidas, elas se jogam no chão, elas choram, elas brigam, elas querem isso, elas querem aquilo, elas querem aquele outro, e quem tem que ser agora, e tem que ser já. E os pais estão ali para servir as crianças, para atender os pedidos das crianças. E eles dizem assim: pastor, por favor, não leve em conta, o meu filho é hiperativo. E eu fico pensando, meu tempo chamava mal educado. É claro que existe a hiperatividade, mas a hiperatividade pode ser controlada. Bem, uma outra dificuldade hoje, irmãos, em relação a respeito. Os irmãos lembram que na nossa época o tratamento dispensado às pessoas mais velhas, o pai e a mãe, era Senhor meu pai, Senhora minha mãe, Senhor professor, Senhora professora, Senhor pastor. Mas hoje em dia, qual é o tratamento que as crianças dispensam às pessoas que estão em autoridade ou são mais velhas? Cara, tu, você, velho, coroa, velhote e tantos outros. De quem é a culpa? Das crianças? Os pais que não ensinam, os pais que não orientam. Outra coisa que havia muito em nossa época era gratidão.
A gratidão aliada com respeito, gratidão a Deus. Nós éramos agradecidos por tudo que nós tínhamos. Podia ser pouco, podia ser muito, mas havia muita gratidão a Deus. Obrigado pelo calçado, pela roupa, pelo alimento e pelos cadernos e pelos livros, mas hoje há muita ingratidão. As crianças querem somente o que for de marca. Se o tênis não for de marca, ele não quer. Se a roupa não é de marca, também não quer. Se a mochila não for de marca, ele também não quer. Se a caneta também não for especial, ele não quer. E nós precisamos corrigir isso, ensinar os filhos a serem agradecidos com aquilo que Deus deu. Aleluia. O outro problema que nós temos nos relacionamentos de pais e filhos hoje é no que diz respeito às despesas. Os pais trabalham dia e noite para atender os caprichos de seus filhos, para atender os desejos de seus filhos, e por conta disso os pais desconhecem a palavrinha chamada não. E os filhos precisam aprender a ouvir não. Eu quero isso, não dá. Hoje não. Agora não. Não temos como. Não há possibilidade. Não há dinheiro. Não é prioridade. Não é importante. Essa geração que está vivendo sem aprender o não, irmão, está cometendo suicídio. Porque quando eles vão para o mundo diz a eles vários nãos. A namorada diz não, ele se suicida. O patrão diz não, ele se suicida. Precisamos aprender e ensinar nossos filhos a ouvirem o não, porque a vida dará a eles vários nãos. Amados, um outro problema muito triste presente hoje na sociedade pós-moderna, no ambiente da família, é de que os filhos, em sua grande parte, eles são influenciados pelas redes sociais, pela internet e por todas as mídias sociais. E às vezes os pais não têm esse conhecimento para orientar, e os filhos estão envolvidos com pornografia no smartphone, de madrugada, de noite, muita imoralidade, muita pornografia, masturbação, jovens, adolescentes namorando com 9 anos, com 10 anos, com promiscuidade. E nós, os pais, precisamos corrigir. Sabe por quê? Porque quando eu ensino ao meu filho a obediência, quando eu ensino para ele os limites, a escolher os amigos, quando eu ensino eles a ter respeito e ter gratidão e a reconhecer os erros e pedir perdão, eu estou os ensinando a honrar o pai e a mãe. E quando eu estou ensinando a honrar o pai e a mãe, eu estou abençoando os meus filhos, porque a bênção de Deus, a bênção, a promessa dupla de prosperidade e longevidade de vida alcançará a nossa família. Por isso de que uma série de textos que a Bíblia diz: olha, a vara não vai matar ninguém, a disciplina não vai tirar a vida de ninguém. Ao contrário, a disciplina vai corrigir a estultícia, a disciplina vai corrigir a inclinação para o mal, a disciplina vai corrigir as coisas erradas. Agora a Bíblia diz no texto que lemos em Efésios capítulo 6, versículo 1 também o seguinte: vós pais não provoqueis a ira de vossos filhos. E os pais precisam aprender a não provocar a ira dos filhos. Quer ver uma coisa que acontece muito, principalmente com a mãe?
O filho está lá fora brincando, por exemplo, com seus amigos, e a mãe, ela não tem, por vezes, o tato necessário na hora de chamar o filho para entrar em casa. Ela vai ao portão e diz: fulano, venha para dentro, e agora, e já, e deu, e acabou, e ponto final. Isso irrita os filhos, sabiam? Ele está brincando. Sabe o que não irrita? É a mãe ou o responsável lá dizer: filho, olha só, mais meia hora, ok? Mais 30 minutos. Daqui 30 minutos você entra para o banho, você tem que ir para a escola, você tem tarefas, você tem que ir para a igreja. Se ele não vier em 30 minutos, aí a mãe vai lá, o pai diz assim: filho, passaram os 30 minutos, agora entra. Ele pode até reclamar, ele pode até achar ruim, mas ele não pode dizer que você está sendo injusto, porque você estabeleceu um limite e ele precisa obedecer. Amém, irmãos? Então nós precisamos tomar esse cuidado. É claro que nós aprendemos muitas coisas, né? Principalmente com as nossas mães, na educação de décadas passadas. As nossas mães, os nossos pais colocaram limites sobre nós, nos ensinaram alguns valores, e às vezes nós ficamos perdidos na hora de transmitir os mesmos valores para os nossos filhos. Por exemplo, em nossa época, o pai e a mãe bastava olhar, não é verdade? O pai e a mãe olhava firme para você e você sabia: estou encrencado, me dei mal, alguma coisa de errado eu fiz. E você já colocava a violinha debaixo do saco e ia para casa. Hoje é perigoso o pai e a mãe ficar vesgo, olhando fixo para o filho. Ele não está nem aí. É porque os limites não foram estabelecidos. Outra coisa que nós temíamos muito, né? Na época passada, algumas frases das mães. As mães diziam assim: espera nós chegar em casa. Não é verdade? E você não queria nem ir embora. Posso ficar aqui, posso dormir aqui na casa da tia? Não, nós vamos em casa, e lá nós vamos conversar. As mães também tinham uma autoridade. Às vezes o filho fazia manha, né? Manhoso, chorando, e a mãe dizia assim: ou você cala essa sua boca, ou eu vou lhe dar um motivo para você chorar de verdade. E o que acontecia com aquele choro? Desaparecia a manha. As mães tinham autoridade. Aliás, as mães tinham algumas ordens que eram muito complicadas de cumprir. Quando você estava chorando, às vezes de verdade, mamãe dizia: engula este choro. Quem aqui já teve que engolir choro? Mas os meninos de hoje não sabem nem o que é isso. A culpa é deles? A culpa é dessa geração? Não, a culpa são dos pais. Os pais precisam impor limites. Amados, um outro problema muito presente hoje é a grande confusão que os pais enfrentam na hora de estabelecer um castigo. O castigo, irmãos, ele é uma espécie de disciplina. Mas olha, não basta como castigo, por exemplo, tirar alguma coisa da criança. Alguns pais castigam assim: eu vou tirar de você a bicicleta, por uma semana você não vai andar de bicicleta. Eu vou te tomar o celular, por uma semana você vai ficar sem o celular. Claro que é um meio de disciplina, mas não é o mais eficaz. Por exemplo, crianças pequenas, um irmãozinho dá um tapa no irmão, aí o pai e a mãe diz: você vai entrar de castigo por conta disso,
porque você deu tapa no seu irmão, você vai ficar sem os teus carrinhos durante uma semana inteira. Você não vai brincar de carrinho. Bem, isso pode até fazer algum efeito, mas sabe qual que é a melhor disciplina? Você deu tapa no seu irmão, você tem que aprender a respeitar o seu irmão, você tem que amar o seu irmão. Então sabe o que você vai fazer agora? Você vai pedir perdão para o seu irmão, e você vai abraçar o seu irmão, e você vai dar um beijo no seu irmão. E isto é ensinar. Só o castigo não vai resolver. Amados, um outro exemplo: a criança quebrou um copo. Ela tem já idade para discernir que não pode quebrar as coisas, que precisa cuidar das coisas. Eu vou dar um castigo, não vai resolver muito. Eu preciso dar a ela disciplina e dizer: você quebrou o copo, você vai juntar, vai limpar, com a supervisão do pai e da mãe, para ele não se cortar, e vai colocar isso lá no lixo. Ele levanta, deixa a cama desarrumada, então a mãe vai ensinar a ele a arrumar a cama, colocar a cama em ordem, estender o lençol, a fronha, arrumar o travesseiro. Desde a mais tenra idade é possível, claro, dentro da faixa etária de cada um, estabelecer dentro do lar a disciplina. Pequenas tarefas que vão transformar aquela criança dentro daquele ambiente uma parte importante daquela família. Amados irmãos, a Bíblia diz: não provoqueis a ira de vossos filhos. E há um duplo sentido aqui, e eu quero finalizar com isto. Um duplo sentido. Não provocar a ira significa não perturbar, não ser injusto, como já expliquei. Mas não provocar a ira também significa o seguinte: não atraia a ira de Deus sobre seus filhos, mas crie-os na admoestação do Senhor. Não atraia a ira de Deus sobre os seus filhos, mas os ensine a honrá-los, porque quando Deus do alto céus contemplar a obediência, o respeito e a honra que os filhos conferem a você pai e a você mãe, Deus estenderá sua mão e haverá prosperidade na vida de seus filhos. Deus vai abençoar, ele terá uma excelente profissão, excelente salário, vai ter boas notas na escola, ele vai prosperar na vida sentimental, na vida profissional, na vida acadêmica, na vida ministerial. E além de toda essa prosperidade, Deus vai lhe acrescentar anos de vida, para que possa com longevidade desfrutar de toda a prosperidade que Deus concedeu. E como eu atraio a ira de Deus sobre os meus filhos? Impedindo Deus de dar a prosperidade e a longevidade. E como que eu impeço Deus de dar prosperidade e longevidade aos meus filhos? Não ensinando eles a me honrar. Quando você pai, você mãe negligencia isso, não ensina seu filho, não cobra, não exige, não orienta, não admoesta pela palavra, então você está atraindo a ira de Deus sobre o seu filho, impedindo a bênção e a prosperidade. Mas nesta noite Deus nos reuniu neste encontro, nessa escola bíblica para a família, para que nós possamos ser um instrumento e um canal de bênção nas mãos de Deus, na orientação de nossos filhos, nossos netos, as pessoas que nos são próximas, para que a bênção de Deus seja derramada e os céus estejam abertos para dar prosperidade e longevidade de vida para os nossos filhos. Amém? Nós vamos nos colocar em pé em nome de Jesus. O tempo que o pastor me deu é bem longo. Ele disse: fique à vontade,
Mas o que eu quero fazer, com a permissão e autorização aqui do pastor, a palestra sobre o relacionamento de pais e filhos poderia continuar por alguns minutos, mas aquilo que foi ministrado já é o suficiente para esta segunda parte. Porque, amados irmãos, eu quero, pela graça e a misericórdia de Deus, ministrar sobre a sua família, em nome de Jesus. Eu quero ministrar sobre a tua casa, eu quero ministrar sobre o teu lar. Hoje pela manhã nós falávamos sobre o relacionamento de marido e mulher, e não custa nada relembrar alguns pontos. Eu quero perguntar a você, marido, qual é o seu relacionamento com a sua esposa? Cristo disse que você tem que amar a sua esposa assim como Ele amou a igreja e se entregou por ela. A Bíblia diz que o marido tem que coabitar com a mulher com sabedoria e honrar a sua mulher. Então eu lhe pergunto, como perguntei hoje pela manhã, você está tendo atos que possam honrar a sua mulher? Atos de cavalheirismo, por exemplo? Você chega com ela de mãos dadas na igreja, você anda com ela de mãos dadas pela rua quando você vai ao mercado, quando você vai às compras. Você abre a porta do carro para ela poder entrar e fecha a porta como um verdadeiro cavalheiro, dando honra à sua mulher. Você, no restaurante, nos eventos sociais, você puxa a cadeira para sua esposa sentar-se e ajeita ela para ficar confortavelmente. Essas coisas precisam ser resgatadas. E outra coisa, meus irmãos, qual foi a última vez que você mandou flores para sua esposa? Olha só. Qual foi a última vez que você chegou em casa? Não é nem aniversário, não é nem Natal, não é nem Páscoa, e você chegou em casa de surpresa e trouxe para ela um pacote de presente, um presente surpresa. Não há necessidade de datas especiais para honrar, para presentear a esposa, basta amar. E o amor não escolhe dia, não escolhe hora. O amor tem que estar presente nos 365 dias do ano. E então quero ministrar sobre a sua vida, porque nós não podemos perder esses pequenos gestos. Qual foi a última vez que você se declarou a ela? E você disse: eu lhe amo, você é especial, você é o amor da minha vida, você é a pessoa que Deus colocou no meu caminho e transformou o meu viver. Agora os meus dias são ensolarados e as minhas noites estão sobre a luz da lua e das estrelas, porque você faz toda a diferença. Onde foi parar o romantismo? Onde foi parar a honra que nós devemos dar uns aos outros? Isso é preciso ser restaurado. E quando foi que você celebrou com ela o dia do aniversário, o dia do aniversário do casamento, o dia do aniversário dela? Hoje pela manhã nós perguntávamos assim aos irmãos: quem tem até 5 anos de casado, levanta a mão. Quem tem de 5 a 10, levanta a mão. E eu percebia que tinha uns maridos que ficavam na dúvida, ele não sabia se ele tinha 5 ou 10 ou 15, e ficava fazendo uma conta mentalmente: será? Não sei. Amados, eu estou falando de celebração de qualidade. Mas pastor, nós estamos num momento de crise econômica no país, não há recurso. Mas você pode ir de mãos dadas com a sua esposa ali na esquina, ali no cachorro quente, fazer um lanchezinho qualquer. A importância não é da iguaria que será servida no jantar chique, nem no restaurante luxuoso. A importância é de vocês estarem juntos, celebrando o amor, celebrando a vida, celebrando o casamento, celebrando a dádiva que Deus concedeu da vossa união.
Se não tem nem para o cachorro quente, basta ir então ao centro da cidade, estaciona o carro e faz o que elas gostam. Nós os homens não gostamos tanto, mas acompanhe ela. Dê a mão para sua esposa agora, por exemplo, na semana de Natal. Ela vai querer olhar todas as vitrines da cidade, vai parar em todas as vitrines e vai admirar muitas coisas. E se você ficar ao lado dela de mãos dadas, será já uma prova de amor. Aleluia. Então nós ministramos pela manhã com os casais que aqui estavam, os obreiros, suas esposas, e agora nós temos um número maior de irmãos e irmãs. Alguns já receberam a ministração pela manhã, mas agora inserimos um novo dado: os filhos. E não importa, meus irmãos, se os seus filhos já casaram, se os seus filhos já são adultos, se os seus filhos já são maior de idade, se eles já saíram de casa, você continua sendo o pai deles, você continua sendo a mãe deles. E os filhos que estão ainda sob a tutela do pai e da mãe, igualmente. Então nós vamos fazer uma oração especial nesta noite. Nós vamos ministrar sobre os nossos filhos. Não importa onde eles estejam, se eles estão no culto ou não estão, se já estão casados, se moram perto ou longe, se estão nos caminhos do Senhor ou se afastaram, ou se ainda não conhecem o Senhor. Nós vamos orar e interceder pelos nossos filhos, e o Senhor Deus dos céus Todo-Poderoso há de estender a sua mão, aleluia, para conceder escape, livramento, aleluia, vitória e milagres para os nossos filhos, aleluia. E igualmente ministraremos outra vez sobre os casais. Então, com autorização do pastor Silas, eu sei que vai dar um pouquinho de tumulto, mas eu gostaria que os irmãos reunissem suas famílias aqui na frente no altar. Venha, marido, vai lá, pega na mão da sua esposa, traga ela para cá. Os filhos que estão presentes no culto, venham juntos aqui no altar. Pode vir, não vai ter espaço para todo mundo. Os irmãos que estão na galeria podem reunir a família aí na galeria mesmo. Os irmãos que estão aqui no altar podem descer e nós vamos ministrar, irmãos. Pode vir, vai demorar um pouquinho, é por isso que eu terminei a ministração um pouco antes, para dar tempo. Ei, amado, venha com o seu marido, venha com a sua esposa, venha com o seu filho, com sua filha. Se você está sozinho, o seu marido não está aqui, ou a sua esposa não veio, não importa, venha sozinho, venha representar aqui o seu lar. Os irmãos que estão aqui, venham mais para frente, por favor, para dar espaço. E se não houver espaço suficiente aqui no altar, os irmãos podem ficar junto dos corredores. E eu quero que você fique junto da sua família, que você dê a mão para a sua mulher, que você dê a mão para os seus filhos, que você esteja junto deles. E como disse, se eles não aqui estão, aqueles cujos filhos não estão, ou o marido não está, ou a mulher não está, podem ficar no lugar onde estão, mas nós vamos orar. Não haverá espaço para todo mundo, então o irmão pode dar as mãos à sua família aí no banco onde o irmão está, e nós vamos orar ao Senhor, igreja. Nós vamos clamar ao Senhor Deus do céu. Ele é o Senhor da igreja, Ele é o Senhor da família, Ele é o Senhor da sua casa, Ele é o Senhor do seu lar. E eu quero lhe dizer em nome de Jesus Cristo, que toda arma que foi forjada contra a sua família, Deus vai aniquilar nesta noite pela força do seu poder. Quem crê pode dizer amém. Pode ser que esteja acontecendo alguma coisa ruim lá no seu lar, um problema de relacionamento, um problema de discórdia, um problema de desavença, de desentendimento, uma amargura, um rancor, uma mágoa guardada no coração, na alma, na mente. Mas nesta noite Deus nos convida à reconciliação. Aleluia, aleluia. Pode ser que você tenha algum conflito com os filhos ou com os pais, uma rebeldia, uma desobediência, uma tristeza, mas nesta noite Deus, o Senhor, vai restaurar.